Irmãos, o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor Jesus é sobre mim, não só para trazer ou levar a todos vós do Espírito de Deus, a verdade, a justiça e o correto juízo de Deus, trazer ou levar a todos vós a restauração do reino dos céus em nossos dias, mas trazer do Espírito de Deus e levar a todos vós a revelação dos mistérios e segredos de Deus. Portanto, assim diz o Senhor, assim fala Deus, por meu intermédio em nossos dias, conforme os seus oráculos, né? Conforme está escrito na palavra do Senhor. Portanto, disse o Senhor Jesus, né? Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mateus 24:2, né? Ainda no que diz respeito a esta fiel testemunha da palavra de Deus por meu intermédio nos últimos dias, enquanto a igreja e o trigo ainda junto e misturado, todos estão mortos espiritualmente, o que a gente leu ou citou ainda há pouco foi Mateus 24:2. Portanto, em Lucas 21:6 diz: quanto a estas coisas que vedes, dias virão, ou seja, foi falado no passado, para se cumprir em nossos dias, né? Para se cumprir nos dias de hoje. Hoje é dia 7 de junho de 2020, dia 7 de junho de 2020, né? Portanto diz, né? Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada ou destruída. Lucas 21:6, né? Mas vou voltar um pouquinho mais, né? E eu vou ler agora, né? Eu vou citar novamente Lucas 21:5, e dizendo, né, alguns a respeito do templo, do antigo templo de Salomão, lá na velha cidade de Jerusalém, antigo território de Israel. Jerusalém é a igreja assassina, prostituta, a igreja que apedrejou e matou os profetas do Senhor. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, naquela época, já dizia, dizendo alguns a respeito do templo, né, do templo de Salomão, na velha cidade de Jerusalém, antigo território de Israel, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse, um em cima e outro embaixo, né? Quanto a estas coisas que vedes, virão, né? Dias virão, ou seja, não era para aquele tempo ou época. Muito embora passou-se aí, se eu não me engano, 70 anos, e depois veio a destruição de Jerusalém, né? Para sempre. Dias virão em que não se deixará, né, falado no passado para os dias de hoje, né? Isso aqui é muito bom para quem sabe ou entende de português. Aqui ele vai saber o tempo, o verbo, o sujeito, né? O sujeito perfeito ou imperfeito. Eu só sou um retransmissor da palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus, né? Desnuda, ou seja, sem mistério e sem segredo. Né? Mas para quem é mestre ou professor das letras ou de português, né, deveria saber que isso aqui foi falado no passado para se cumprir ou realizar-se concretamente nos dias de hoje. Portanto diz, quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, contra toda esta hipocrisia, né, o roubo e a usurpação, né, a ganância e a soberba, a hipocrisia, a idolatria generalizada, né, por este filho da perdição, a nação pecaminosa de Israel, o mundo inteiro, a população mundial vem praticando as mesmas abominações que praticou a nação pecaminosa de Israel quando trocou toda a verdade e a glória de Deus pela glória e a mentira dos homens. A população mundial vem ignorando aquilo, né, aquilo que é para acontecer em nossos dias, não só na China, mas em todo o Brasil, em todo o mundo. Porque quando Deus disse
né? Isso aqui é um mandamento, é uma profecia, é um mandamento que deve se concretizar ou tornar-se real em nossos dias, né? No entanto, a população mundial hipócrita, corrupta ou idólatra, ladra e usurpadora, né, acham que a China está fazendo algo demais, porque está destruindo templos ou casas, supostamente de Deus, casas ou templos, supostamente casa de oração. A China vem derrubando, não sabendo e sabem todos eles que Deus, quando quer destruir um governo, uma casa, né, confusa e dividida, como é a religião e a política mundial em nossos dias desde ontem, Deus faz uso de quem ele quer. Por exemplo, quando Israel, isso já depois de Israel ter recebido a eterna carta de divórcio de Deus por meio do profeta Jeremias, porque trocou toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens, Deus usou o rei Nabucodonosor, né, rei da antiga Babilônia geográfica ou física. Deus usou para punir a nação pecaminosa de Israel, né, que foi exilada, né, teve um tempo de 70 anos na Babilônia. Teve um tempo de 70 anos. Então, se Deus agora está usando o governo da China para tornar concreto essa situação, porque é inadmissível, depois que o Templo de Salomão em Jerusalém, antigo território de Israel, foi derrubado ou destruído para sempre, né? É inadmissível que depois que o Senhor tornou a Cristo e os seus escolhidos no vivo templo do Senhor, para que serve estas sinagogas do Satanás, as igrejas ou templos edificados por mãos de homens, né? Portanto, foi dito, foi lido, né? E sancionado está. Portanto, vou citar novamente, conforme está escrito, né? Portanto, disse o Senhor, né? Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Esse verbo aqui, eu não sei explicar, mas ele é muito importante. Ficará, né? Para quem sabe de português, para quem é doutor da letra, né, doutor da religião, da política, isso aqui é um prato cheio. Deveria muito bem saber que isso aqui, falado no passado, era para se realizar nos dias de hoje. Então, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Mateus 24, 2. Quanto a estas, né, coisas que vedes, né, dias virão em que não se deixará, outro verbo também importante, não se deixará, né, pedra sobre pedra que não seja derrubada, destruída. Lucas 21, 6, né? Portanto, depois que o Cristo e os seus escolhidos, né, se tornaram vivo templo do Espírito Santo, conforme a imutável palavra de Deus acima, né, descrito, qual a necessidade de templos ou casas edificadas por mãos de homens terrenos ou carnais, capitalistas e materialistas nos dias de hoje? Né? Ponto de interrogação, uma questão, uma pergunta a todos vós. No milênio de Cristo, além de Cristo e os seus escolhidos, quantos líderes políticos ou religiosos haverá no reino de Deus e a sua restauração em nossos dias? Uma outra questão, ponto de interrogação. Ou ainda, quantas religiões, né, ou denominações religiosas existirá em toda a terra com a restauração do reino de Deus durante o milênio e depois do milênio? Ponto de interrogação. Irmãos, semelhante ao profeta Moisés, né, no passado, em nossos dias, né, o Senhor vem por meu intermédio trazer ou levar a todos vós tanto a bênção, a vida eterna, quanto a maldição, a condenação eterna, mediante a obediência, a desobediência, a lei e a palavra de Deus, por meu intermédio nos dias de hoje. Portanto, devo avisar a todos que tanto o trigo quanto o joio, ainda juntos e misturados em toda a terra em nossos dias desde ontem, todos permanecem mortos espiritualmente. E como estão mortos espiritualmente,
né, não querem aceitar, confessar ou receber ou ainda aceitar, né, e confessar o novo nome do Pai por mim mesmo em nossos dias, os dias de hoje, né? E assim a população mundial vem seguindo, imitando, copiando e pirateando as abominações da nação pecaminosa de Israel, né? Porque Israel é o falso profeta e o anticristo, porque deu início ao princípio a toda transgressão da lei de Deus, né? Israel, a nação pecaminosa de Israel, é o falso profeta e o anticristo, porque vem ensinando errado e, portanto, é réu de juízo confesso, né? E o que a população mundial vem fazendo é tão somente copiando, pirateando as abominações da mentira e do engano, dado início ao princípio pelos profetas de Jerusalém, de onde saiu a contaminação sobre toda a terra em nossos dias, desde onde. Portanto, a população mundial, semelhante ao filho da perdição, a nação pecaminosa de Israel, né, está questionando aquilo que Deus já determinou, né, que fizéssemos agora em nossos dias, no que diz respeito à destruição total e definitiva de toda a obra do diabo e de Satanás, por meio de homens e mulheres, através da religião e da política. Portanto, se a China vem derrubando ou destruindo, né, templos ou casas edificadas por mãos de homens, né, Deus voltou a repetir aquela mesma cena, aquela mesma atitude da qual ele teve nos dias antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, porque quando ele veio, né, pela primeira vez em vida, em carne e osso, ele veio para os seus, para a nação pecaminosa de Israel, e toda a nação pecaminosa de Israel o rejeitou. Porém, naquela época, quando ele veio, Israel já tinha sido exilado durante 70 anos na grande Babilônia do rei Nabucodonosor. E por que Israel foi exilado ou preso, né? Israel, o homem do pecado, o homem da anomia, do desprezo total à lei de Deus, o filho da perdição, por que Israel foi exilado? Porque Israel transgrediu a lei de Deus. Israel transgrediu a lei dos 10 mandamentos. Como se não bastasse, anteriormente a este exílio, Deus, através do profeta Jeremias, já tinha dado carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. Portanto, o que está fazendo a China e fará o Brasil em um futuro já chegado, né? Em um futuro próximo, que já tanto o governo, os governantes de toda a terra, não é só da China, começou pela China, né? Não só da China, mas dentro do território brasileiro, todas as denominações religiosas, todas as casas ou templos edificados por mãos de homens, terrenos, carnais, capitalistas e materialistas, devem ser destruídas, devastadas para sempre. Por quê? Porque é para que se cumpra a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus, que não passa. A palavra do Senhor Jesus, dito no passado, para ser realizada, para se tornar concreto em nossos dias, ela não deve passar, ou seja, ela deve acontecer, deve ocorrer a destruição total e definitiva de todas as denominações religiosas, casas e templos edificados por mãos de homens. Portanto, o que está fazendo o governo da China foi o que fez o governo da Grande Babilônia, do rei Nabucodonosor, rei da Grande Babilônia, no passado, né? Ou seja, todavia a população mundial, hipócrita, corrupta ou idólatra, semelhante ao falso profeta e anticristo da nação pecaminosa de Israel, todos ignoram, todos estão ignorando. Olha, estão derrubando casas de Deus, os templos de Deus na China. Isso é anticristo. Anticristo é esta atitude de todos nós, levantando falso testemunho nesse sentido, né? Porque se o governo da China está destruindo templos
templos e templos ou casas edificadas por mãos de homem, é para que se cumpra a palavra de Deus. E a palavra do Senhor Jesus, ela não volta atrás, ela não vai passar sem se tornar real ou realidade ou concreto, deve acontecer. Portanto, se a China deu princípio ou início à destruição em massa de igrejas ou templos e casas edificados por mãos de homens, né? Isto deverá ocorrer em toda a terra, porque é palavra de Deus, foi palavra do Senhor Jesus que não deve passar. Esta obra do diabo e de Satanás, o espírito da mentira e do engano, através de anjos caídos ou anjos vasos infiéis, a obra do diabo através de homens e mulheres terrenos, carnais, capitalistas e materialistas, por meio da religião e da política, deve ser destruída. Esta obra do diabo, ela vai passar, mas a palavra de Deus, ela não passa, ela se cumpre. Então, o que está fazendo o governo chinês é o mesmo que fez o rei Nabucodonosor da Grande Babilônia, que teve poder e autoridade para aprisionar ou ainda para tornar exilado ao antigo povo de Israel por desobediência e rebeldia à palavra de Deus. Então, aguardem que virá coro ou taca severa para todo mundo, né? E todas estas denominações religiosas, casas ou templos edificados que existem hoje no Brasil, todas estas sinagogas do Satanás deverão ser destruídas tijolo por tijolo, né? A obediência à lei e à palavra de Deus por meu intermédio, né? Não tem acordo com ninguém, né? Eu não vou cair no mesmo erro do rei Saul. Eu não vou cair no mesmo erro do primeiro rei de Israel, né? Porque depois que Israel rejeitou ao Senhor por meio do profeta Samuel, né? Então Israel constituiu um rei sobre si semelhante aos reinos dos homens ímpios. Então, quando o Senhor determinou, né, que o rei Saul destruísse tudo, não, ele não destruiu. Ele deixou o rei e ainda trouxe um roubo e uma usurpação de gados. E aí, quando o profeta Samuel chegou, ele disse: não, eu fiz toda a parada, eu só deixei o gado e o rei para que em nome de Deus, né? Assim também a religião, de uma forma em geral, está praticando a mesma merda da desobediência à palavra de Deus. Ele não tinha mandado o rei matar tudo. Não, ele não... Não, esse gado aí, Samuel, a parada é o seguinte: esse gado aí é para fazer holocausto. Aí o profeta Samuel já estava aqui, disse: rapaz, muito bem, né? Quer dizer que Deus se agrada mais de gordura de gado do que da obediência. Samuel teve que ir lá e terminar o resto da parada. Tá entendendo? Assim, nos últimos dias, a população mundial hipócrita, corrupta ou idólatra, né, supostamente vem fazendo a obra de Deus e em nome em vão do Senhor vem roubando e usurpando. Então eu sou aquele profeta, o último profeta de Deus, para resolver toda essa situação, né, para destruir toda esta obra do diabo praticado por homens e mulheres, terreno, carnais, capitalista e materialista, através da religião e da política mundial. Né? Portanto, no milenar, né, após o eterno fechar da porta da graça de Cristo, né, com a restauração do reino dos céus, com a restauração do reino de Deus, com a restauração da coroa e do trono de Davi, ninguém será tomado por inocente, ninguém mais sobre toda a terra poderá transgredir ou ainda continuar sendo transgressor da lei e da palavra de Deus por meu intermédio, sob pena de morte física, no corpo, na carne e na memória, porque o nome desse desgraçado, o nome desse diabólico, né, será apagado para sempre, e tudo ao vivo e a cores, para que a grande serpente seja presa durante 1000 anos, né? Porque desde que o mundo é mundo, desde o jardim do Éden, desde o paraíso para o primeiro Adão, até os nossos dias, essa grande serpente
que é o diabo e Satanás, o espírito da mentira e do engano, ainda não foi preso. Por esta razão, esta grande serpente, que é o diabo e Satanás, o espírito da mentira e do engano, do roubo e da usurpação, da idolatria e da corrupção generalizada, continua seduzindo homens e mulheres, vasos caídos, anjos infiéis, né, caídos da glória de Deus, porque resolveram trocar a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens, como vem praticando, como fez a nação pecaminosa de Israel. Então todo mundo está copiando, pirateando, seguindo e imitando as abominações deste filho da perdição, falso profeta e anticristo, da nação pecaminosa de Israel. Então podem aguardar que agora, em breve, né, todas as religiões, todas as denominações religiosas serão destruídas né? Serão destruídas para sempre. Não ficará pedra sobre pedra, conforme este mandamento do Senhor Jesus. É um mandamento de Deus. E se é mandamento de Deus, né? Como pode, né? Como pode, depois que o templo de Salomão, naquela época era permissão de Deus, porque se vivia pelo sacerdócio temporário na ordem dos levitas. Mas depois que este sacerdócio e toda a nação pecaminosa de Israel foi revogada ou feito extinto para sempre, né? Depois que toda a nação pecaminosa de Israel foi revogada, então o templo de Salomão, na velha cidade de Jerusalém, a igreja prostituta, assassina e sanguinária dos profetas do Senhor, né? Depois que o templo de Salomão deixou de ser morada ou trono de Deus, igreja ou congregação de Deus no passado, passa a ser morada o Cristo do Senhor Jesus e os seus escolhidos. Então qual é a necessidade destas sinagogas de Satanás em nossos dias permanecer existindo, né? Permanecer de pé, se o próprio Deus em carne e osso, quando este veio para os seus na metade da semana e foi rejeitado, ele disse, e a sua palavra deve ser cumprida, ele disse que não deve ficar pedra sobre pedra. Então eu não vou cair, né? Porque sobre mim é o espírito da justiça, do correto juízo e da verdade do Senhor. Né? Então eu não vou cair no mesmo erro da nação pecaminosa de Israel. Eu não vou cair no erro da casa de Jacó. Eu não vou cair no erro de Saul. Eu não vou cair no erro de Saul. Se Deus mandou ou determinou, né, a mim nos últimos dias que venha destruir pedra sobre pedra, né, dentre todas as religiões ou denominações religiosas, casas ou templos edificados por mãos de homens, né, isto deve ocorrer, porque como diz a imutável palavra do Senhor, toda a obra do diabo e de Satanás será destruída, ou seja, deixará de existir para sempre. Mas a palavra de Deus, ela não passa, ela deve se concretizar, ela deve tornar-se real ou concreto em nossos dias. Então, se a ordem de Deus, né, já promulgada desde muito antes, né? Porque quando o Senhor Jesus Cristo disse, vede este templo como está ornado, né? Estava bonito, cheias de pedras preciosas. Este templo, né? Chegará um dia em que não deva permanecer pedra sobre pedra. E essa situação já começou pelo governo da China. Por quê? Porque quer conscientemente ou inconscientemente, eles não estão fazendo senão obediência à palavra de Deus. Assim como a grande Babilônia física do passado, né, a grande Babilônia do rei Nabucodonosor, né, tornou exilado ou exilada a nação pecaminosa de Israel por 70 anos. Agora, em nossos dias, Deus começou a dar exemplos do que deve ocorrer assim que a porta da graça de Cristo for fechada por toda a eternidade, né? Até porque ninguém será tomado por inocente, né? Depois que a porta da graça de Cristo for fechada por toda a eternidade, então tudo aquilo que ainda não ocorreu, não se tornou concreto,
vai tornar-se concreto, né? Não só durante o milênio, mas também depois do milênio. Portanto, esta foi a mensagem do Senhor. Quero deixar um lembrete. A partir do momento da destruição literal do Templo de Salomão em Jerusalém, antigo território de Israel, a partir daquele momento, né, em que Deus, o Senhor Jesus, morreu na cruz do Calvário, foi para tornar a Cristo o seu Messias e os seus escolhidos nos últimos dias. Então, se a partir do momento da morte, da ressurreição na cruz do Calvário, lá em Jerusalém, a mesma Jerusalém que apedreja e mata os profetas, se a partir daquele momento o Senhor Jesus tornou a mim e os meus escolhidos, tornou a Cristo, né, e os seus escolhidos no vivo templo do Senhor, daí eu pergunto, qual a necessidade de templos ou casas edificados por mãos de homens continuarem existindo em nossos dias, se o próprio Senhor Jesus disse que tijolo por tijolo deve ser derrubado ou destruído para sempre? Então não tem validade a palavra do Senhor Jesus? Né? A palavra do Senhor Jesus não deve ocorrer, não deve acontecer em vida nos últimos dias?